Olá, muito boa tarde. Em cada ano, um calendário informa sobre a experiência religiosa em várias confissões e comunidades. É uma forma de conhecer, dia a dia, tradições, festas, momentos significativos, como vamos ficar a saber daqui a pouco com Lidice Meyer, convidada do programa Eclésia, para nos apresentar esta celebração do tempo. Para já, temas que marcam a atualidade e começando pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É um dos encontros que marca o início de cada ano. Embaixadores dos 5 continentes reúnem-se com o Papa para a troca de cumprimentos. Francisco traçou o retrato de um mundo em guerra, carregado de preocupações, e deixou um apelo à diplomacia da esperança num discurso lido por um colaborador da Secretaria de Estado. Nella prospettiva cristiana, il Giubileo è un tempo di grazia. E come vorrei che questo 2025 fosse veramente un anno di grazia, ricco di verità, di perdono, di libertà, di giustizia e di pace. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene e ciascuno di noi è chiamato a farla fiorire intorno a sé. È questo il mio più cordiale augurio a tutti voi, cari ambasciatori, alle vostre famiglie, ai governi e ai popoli che rappresentate. Che la speranza fiorisca nei nostri cuori e il nostro tempo trovi la pace che tanto desidera. Recomeçar foi este o mote do Papa na primeira audiência especial do Jubileu 2025, um encontro que vai acontecer aos sábados para um abraço entre Francisco e os peregrinos que acorrem a Roma para o Ano Santo. Ci chiediamo allora, ho dentro di me un vero desiderio del ricominciare? Pensate ognuno di voi, dentro voglio ricominciare? Ho voglia di imparare da Gesù chi è veramente grande? Il più piccolo regno di Dio è grande e noi dobbiamo ricominciare. Da Giovanni Battista allora impariamo a ricrederci. La speranza per la nostra casa comune, nostra terra tanto angusta e ferita, e la speranza per tutti gli esseri umani sta nella differenza di Dio. La sua grandezza è diversa. O final do tempo litúrgico do Natal chega com imagens inconfundíveis no Vaticano. O batismo de crianças na Capela Sistina. Francisco falou deste momento sem esquecer quem sofre. Sono vicino agli abitanti della contea di Los Angeles, California, dove nei giorni scorsi sono divampati incendi devastanti. Prego per tutti voi. Questa mattina ho avuto la gioia di battezzare alcuni neonati, figli di dipendenti della Santa Sede e della Guardia Svizzera. Preghiamo per loro, per le loro famiglie. E vorrei chiedere al Signore per tutte le giovani coppie che abbiano la gioia di accogliere il dono dei figli e di portarli al battesimo. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O livro Memórias de uma Jornada Belíssima sobre a Jornada Mundial da Juventude em Portugal foi apresentado em Lisboa no Salão Nobre dos Passos do Conselho. E logo no início do livro, o Sr. Cardeal Dom Américo diz que quando aceitou o convite para a jornada não estava preparado para o que ia acontecer. E eu senti exatamente o mesmo. E nada nos prepara para isto. Nada nos podia ter preparado para aquele momento, de tal forma que naquele último dia,
em que deixámos o Papa Francisco no avião e em que a primeira notícia é que ele diz algo como isto, que não foi só belíssimo, mas que foi a jornada mais bem organizada que ele vira, é um momento indescritível. O presidente da autarquia de Lisboa apresentou o livro Memórias de uma Belíssima Jornada. Este é um livro-entrevista onde o cardeal Américo Aguiar, que foi o coordenador-geral da JMJ Lisboa 2023, revisita a edição internacional em Portugal e conta a sua história. Mas é contar a história de uma forma diferente e não é uma narrativa imposta ao leitor. E isso é muito importante quando olhamos para este livro. Não é um depoimento nem um testamento escrito, é uma conversa. E essa conversa leva-nos a estar ali ligados como leitor, a pensar eu próprio, a aprender algumas coisas daquilo que era o pensamento do Américo daquela altura, mas é no fundo um caminho. E portanto nós fazemos um caminho ao ler o livro. Fazemos um caminho também de emoção e também do que foi a obra que se deixou à cidade. E isso também é importante e está muito bem no livro. Estamos aqui 6 anos depois de, enfim, abraçarmos a loucura do desafio de organizar a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Sofremos, choramos, rimos, exatamente naquele tempo, muitos sonhos, muitas possibilidades, muitas coisas, e eu quero agradecer muito a todos que nesta casa, Câmara Municipal de Lisboa, se deram e se dão e continuam a dar para fazer a cidade acontecer. O livro não se limita ao tempo dos dias de festa da JMJ Lisboa 2023 e também não foge aos assuntos mais mediáticos. O livro não tem medo de ir também aos temas, eu diria que foram difíceis. E o Sr. Dom Américo, na página 54, diz assim: o altar-palco foi a maior campanha de marketing da JMJ no país. Isto é uma frase histórica. E eu digo assim, quando li aquilo assim, ó Sr. Dom Américo, mas foi dos momentos mais difíceis da minha vida profissional. E também era bonito que um dia existisse umas memórias, agora na perspectiva, enfim, camarária, como é que eu ia dizer, mais de mão na obra, não é? Propriamente técnica, não é? Eu acho que é muito interessante uma memória mais técnica daquilo que aconteceu em tantas áreas, porque isto também, eu acho que pode e deve ser uma aprendizagem. Memórias de uma Belíssima Jornada é um livro-entrevista. São as respostas de Dom Américo Aguiar, coordenador-geral deste encontro, às perguntas do diretor da Agência Eclésia, o jornalista Paulo Rocha. E tentámos, a partir das memórias do cardeal Dom Américo Aguiar, que ficasse escrito toda a história da preparação. As várias reuniões, os vários debates, enfim, aquilo que muitas dores de cabeça também que tiveram, eu tive poucas por certo, mas outras pessoas tiveram dores de cabeça bem maiores, para que de facto aquela jornada belíssima, como o Papa o disse, quando estava de regresso a Roma após a Jornada da Juventude, e que dá título precisamente ao livro, fosse possível. E agradeço a Paulo e ao Paulo, não é? Esta possibilidade de fixarmos uma perspectiva, que é a minha, daquilo que foi desde a primeira conversa do Sr. Dom Manuel Clemente em finais de 2018 até meados de já não sei quando terminámos a conversa sobre a jornada. E, acima de tudo, eu estou convencido, primeiro, o grande orgulho por Portugal e pelos portugueses e pelos lisboetas, porque fomos capazes. Uma entrevista e um livro que começaram a ganhar forma um ano depois da JMJ Lisboa 2023 para haver distanciamento dos acontecimentos e poder voltar à história que mobilizou Portugal, a Igreja Católica, assim como outras igrejas e religiões, também o Estado, as autarquias e a sociedade civil. É possível nós não só recordarmos a jornada, mas revisitarmos a Jornada Mundial da Juventude e revivermos também esses sentimentos, que foram uma experiência de milhões de jovens, de muitas famílias, aqui em Lisboa e também em todo o país. Por isso, enfim, o sentimento de gratidão que eu tenho para com todo este projeto é fazer com que o que se viveu possa perdurar na história e, mais do que isso, possam perdurar na história os sentimentos que foram vividos nessa ocasião. O livro Memórias de uma Belíssima Jornada é uma publicação da Paulus Editora. A editora católica publicou um livro que é também interativo e leva o leitor para os acontecimentos da jornada. As margens das páginas
tem datas significativas da preparação do evento, aborda temas essenciais e remete para vídeos e fotogalerias dos vários dias e momentos da JMJ Lisboa 2023. E nunca é demais nós perpetuarmos essa gratidão por aquilo que correu bem através de uma ferramenta que pode parecer démodé, um livro, mas eu acho que um livro é um livro e não há nada como o papel e as folhas para nós viajarmos no tempo a coisas, para momentos em que sofremos muito, em que estivemos muito aflitos, em que arrasámos muito, mas agora passados estes anos todos é bom voltar lá. O livro Memórias de uma Belíssima Jornada é uma publicação da Paulus Editora, uma edição especial que leva o leitor para a jornada através de datas significativas, de temas essenciais, vídeos e fotogalerias. A capital portuguesa, que acolheu a edição internacional da Jornada Mundial da Juventude entre o dia 1 e 6 de agosto de 2023, recebeu mais de 1,5 milhão de participantes nas celebrações conclusivas presididas pelo Papa Francisco no Parque Tejo. Antes de mostrarmos o calendário interreligioso, espaço para esclarecer dúvidas sobre palavras e projetos que fazem parte do nosso cotidiano. Padre Eduardo, confesso que não entendo como é que vamos concretizar o sínodo. Bem, olhe, como é que eu a poderia ajudar a acreditar de que é possível concretizarmos o sínodo? Como? Talvez pensando que estamos todos no mesmo barco, não é? E que se porventura cada um de nós nesta Igreja Sinodal for corresponsável uns pelos outros e aberto ao Espírito Santo, pelo certo que o Espírito Santo nos vai ajudar a preparar o caminho. Quer dizer, então, que deveríamos ter talvez aqui 2 ou 3 atitudes. A primeira atitude era sermos inclusivos, não é? Ou seja, pensar que o caminho não é traçado só por nós, mas é por nós, com os outros, sempre impulsionados pelo Espírito Santo. Uma outra ideia seria talvez nós concretizarmos o sínodo tendo e procurando ter uma mentalidade mais aberta, mais acolhedora, mais disponível para acolher a vontade de Deus. Depois, uma outra ideia seria talvez nós calçarmos as sapatilhas dos outros e corrermos com eles. No fundo é nós percebermos o sofrimento dos outros. Porque é que aquela pessoa que não está na igreja, que anda nas margens, que está afastada, que é ateu, que está longe da igreja, porque é que ela se afastou? Porque é que ela se auto-excluiu? Auto-excluiu ou fui eu, pelo meu mau exemplo, pelo meu mau testemunho, que a excluí? Possivelmente é isto. Ou seja, eu creio que o sínodo pode ser concretizável, e como eu acredito verdadeiramente que vai ser concretizável, se porventura nós, cada um de nós, fizermos o maior esforço para que isso aconteça no seu contexto, no contexto onde estiver a trabalhar, onde estiver inserido, no seu movimento, grupo, paróquia, diocese. Aí, se porventura essa pessoa for capaz de dizer, eu, abrindo-me ao Espírito Santo e dando as mãos aos colegas, não é? Pelo certo que serei capaz de implantar o sínodo. Por isso eu acredito que vai ser capaz esta implementação. Muito obrigada. Obrigado. Falamos agora sobre o calendário interreligioso com Lídice Meyer, que coordena o projeto. Cumprimento antes de mais, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Pedia-lhe que nos apresentasse este projeto e de que forma um calendário informa sobre diferentes tradições, confissões e comunidades religiosas. É verdade. Este calendário já está na sua 23ª edição, então muitos já o conhecem. É um calendário que se dedica a ampliar o discurso e a conversa, né, todo esse diálogo entre as diferentes confissões religiosas em Portugal. E por isso ele traz sempre não só datas celebrativas, religiosas, espirituais de todas essas confissões religiosas, no momento são 14 confissões que aqui integram, como também as explicações destas datas, destas celebrações religiosas e espirituais importantes para cada uma dessas religiões. Se bem me apercebo, o tema da maternidade, nomeadamente a mãe migrante, aliás, como diz o Presidente do Conselho Diretivo da AIMA logo na apresentação,
é um tema central nesta edição. Sim, todos os calendários trazem uma temática literária. Neste caso, neste ano de 2025, o calendário traz a temática maternidade nas religiões. Maternidade no sentido amplo, não apenas a maternidade do migrante, mas sim a maternidade das mães biológicas, as mães que adotam crianças, e mesmo aquela maternidade também do cuidado que se dá às pessoas, esse tratado, mas essa sensação materna que todo ser humano tem, independente do seu gênero. Então, o calendário ele trabalha isto em cada um dos meses e os líderes, diversos líderes religiosos vão trazer, então, textos referindo a cada uma das suas visões, dentro de cada religiosidade, sobre esse conceito de maternidade. E há sintonia aí entre as várias religiões na importância da maternidade? Sim, é verdade. É um conceito, então, que vemos que é universal. E todas as religiões trabalham esse conceito, então, de uma forma muito ativa e de uma forma que valoriza não só o papel da mulher dentro da religião, como também o papel do cuidado que cada fiel em suas religiões precisa ter com a criação como um todo e com as pessoas também desse mundo como um todo. E é aí que coaduna muito com o ano do jubileu. O ano do jubileu de Papa Francisco trabalha muito essa questão do cuidado com a criação, do cuidado com este mundo. Também a abertura à vida e à maternidade, não é? Exatamente. Há essa ligação. Cria-se essa ligação entre o cuidado com o mundo que habitamos, o cuidado com aqueles que são nossos próximos, e esse cuidado que é dado por essa noção, por essa concepção de maternidade. Lídia Semeiro, perguntava-lhe ainda quem abrir cada mês, ao longo deste ano, quem for este calendário e abrir um mês. De facto, nós vemos aqui que indicações das várias confissões. São festas, são celebrações próprias, são tradições, tudo isso está aqui compilado? Sim, em cada mês vamos encontrar, então, todas as celebrações religiosas mais importantes para todas essas 14 confissões que o calendário já abrange, de forma que possamos, então, facilitar esse convívio entre essas tantas diversas religiões que existem dentro de Portugal. Nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, muitas vezes, pertencem a uma fé diferente da nossa. E, por isso, observando esse calendário, sabemos por que cada um deles, então, está celebrando de uma forma diferente, num dia em que, muitas vezes, não é pertencente à nossa fé. Mas naquela fé daquela outra pessoa é tão importante e que tem algumas, digamos assim, formas diferentes de celebração, de comportamento, de alimentação. Tudo isso é contemplado no nosso calendário. De facto, um instrumento para o diálogo e para o conhecimento de quem está connosco. Sim, perfeitamente. Quem se envolve neste projeto, quem permite que ele, em cada ano, esteja disponível? Há várias instituições envolvidas nesse calendário, principalmente quem tem sido um grande apoio e um parceiro muito importante, tem sido o próprio governo de Portugal, através da Agência de Integração, Imigrações e Asilo, a AIMA, que ela possui um grupo chamado Grupo de Diálogo Interreligioso. Nesse grupo de diálogo interreligioso, vários líderes de diversas frentes religiosas de Portugal participam desse grupo, então, para tentar criar essa convivência cada vez melhor dentro do solo português. E o grupo de trabalho, então, para o diálogo interreligioso tem fornecido não só os textos que incluem, então, em cada mês desse calendário, como também as datas celebrativas, o que faz com que esse calendário seja não só participativo, já que todas as lideranças participam na sua confecção, como também muito mais acurado, muito mais próximo realmente da necessidade de cada uma dessas práticas religiosas, já que o líder é que fornece a data que gostaria que aparecesse dentro desse calendário. Então tem sido um calendário realmente elaborado a diversas mãos, podemos chamar assim. Fruto, de facto, do contributo de todas as confissões e no momento atual que Portugal vive, onde por vezes se questiona também a comunidade imigrante que está presente, a presença na nossa sociedade de diferentes culturas e tradições religiosas, que contributo encontramos aqui para uma integração plena, para o conhecimento do outro, para o respeito também pelo outro.
Com certeza, dentro dessas 14 confissões, muitos dos migrantes vão se ver espelhados também aqui, o que facilita realmente essa compreensão dessas diferentes atitudes, diferentes formas de concepção do mundo e até diferentes... Isso é fundamental para a integração. Totalmente, totalmente, porque muitas vezes a grande dificuldade que temos de ver um imigrante e relacionarmos com ele é justamente por não compreendermos uma forma diferente de agir, uma forma de alimentar-se de forma diferente. E assim o calendário pode ajudar a conhecer melhor até mesmo esse imigrante dentro das suas religiosidades e assim favorecer a sua integração e o seu melhor bem-estar aqui dentro do solo português. E fica então essa proposta, um calendário que é editado pela Paulinas Editora e portanto, que se encontra nas livrarias. Sim. Como um instrumento de conhecimento e de diálogo. Ele está à venda não só no site paulinas.pt, mas também na nossa nova loja, que está no Saldanha. Convido a todos para conhecer. Quem não foi ainda visitar a loja no Saldanha, vá visitar, um local muito agradável, onde vai encontrar o calendário, como também nas grandes lojas também podem ser encontrados esse calendário. E, claro, em Paulinas também encontrará muitos outros materiais referentes ao ano do jubileu e até mesmo outras questões religiosas que podem ser no interesse de todos. Fica esse convite e agradeço, Lídia Cimeiras, ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta celebração do tempo que o calendário sugere. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter estado connosco. E a terminar, convido-o a passar pelo nosso portal da Agência Eclésia, onde pode rever todos os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1, assim como informações sobre a atualidade. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.